Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para assistir à celebração do terceiro domingo do Advento. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá no alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Vamos seguir para o altar, onde Jesus se dá no pão. Vamos dizer pelo cantar a prece do coração. Deus que desceu do alto céu, vem nos servir de farol, neste caminho em voo em véu, em busca do grande sol. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá no alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa celebração da Eucaristia. Nós
Saudamos todos aqueles que acompanham essa missa pela TV Monreal. E hoje nós vamos celebrar na intenção das almas de Celestino Berardo e Carlo Berardo, a pedido da família. Vamos agora iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Estamos no Advento, irmãos, esse tempo especial que nos prepara para o Natal do Cristo e queremos realmente estar preparados para o tempo do Natal. Vamos nesse momento confessar juntos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vede o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazê-lo chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me uniu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, o promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor. A minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como o noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorma com as suas joias, como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o lavor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão. Exulte de alegria no Senhor. Exulte de alegria no Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Refrão. Exulta de alegria no Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Exulta de alegria no Senhor. Aos famintos enche de bens e aos ricos despedi de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia. Exulta de alegria no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vivei sempre alegres, orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus, a vosso respeito em Cristo Jesus.
Não apagueis o espírito, não desprezeis os dons proféticos, mas avaliai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conserve irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus, que lhe perguntaram: então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isso se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Sentar, irmãos. Bem, irmãos, hoje os fariseus foram enviados para fazerem uma pergunta a João Batista: quem és tu? E é uma pergunta que os fariseus fazem porque eles precisam saber qual é a identidade de João. Então, saber quem tu és é extremamente importante, ter a consciência de identidade. Quando uma pessoa não tem consciência de quem ela é e o papel que ela tem nesse mundo, isso torna bastante difícil a sua missão, a sua vocação. Tem uma metáfora que diz assim, uma antiga metáfora: certa vez no meio de um jardim existia uma árvore no meio de roseiras, de macieiras, pés de laranja, um belíssimo jardim. Todo mundo era feliz dentro do jardim, menos essa árvore. Ela vivia muito triste, porque ela simplesmente não sabia quem ela era e o que ela tinha que fazer nesse mundo. Aí a macieira falou para ela: tenta produzir maçã, veja que minhas maçãs são belas, saborosas.
Aí a roseira falou, não, tente produzir rosas. As rosas perfumam o jardim, minhas rosas são belas, lindas. Bom, a árvore tentava seguir essas sugestões, mas não conseguia absolutamente nada. Ela não conseguia nem produzir maçã, nem produzir rosa. E ficava mais desesperada ainda. Um belo dia chegou no jardim uma coruja, considerado o mais sábio dos pássaros. Olhou para aquela árvore desesperada e disse, não fica triste desse jeito não, eu sei qual é o seu problema. Muitos seres na terra têm o mesmo problema que tu tens. E a coruja falou para ela o seguinte, não tente seguir a voz dos outros em querer ser o que os outros querem que tu sejas. Tente ser você mesmo. Ouça a sua voz interior, para que você possa descobrir a sua vocação e a sua missão. E o pássaro foi embora, a coruja desapareceu. E a árvore ficou pensativa, descobri minha identidade, quem sou eu, minha vocação, minha missão. A árvore fechou os olhos, então ela ouviu claramente uma voz dentro dela. A voz dizia, você não é uma macieira, você jamais vai dar maçã. Você não é uma roseira, você jamais vai dar rosas. Você é um carvalho. A sua missão é crescer e se tornar uma grande árvore, como todos os carvalhos crescem muito e se tornam grandes árvores. A sua vocação é fornecer sombra para os viajantes. Os pássaros virão fazer ninhos nos seus galhos e você vai ajudar a enfeitar o jardim. Aí a árvore abriu os olhos e entendeu, de fato, o que ela tinha que ser. E ela passou a crescer, crescer, crescer. E aí ela se tornou segura de si, porque agora ela sabia quem ela era e o que ela tinha que fazer dentro do jardim. E a partir desse dia todo, o resto do jardim passou a respeitar o carvalho, porque o carvalho descobriu quem ele era, né? Assim, a gente percebe nessa metáfora que saber quem nós somos nesse mundo e por que nós estamos nesse mundo é extremamente essencial. João Batista é uma pessoa que sabe perfeitamente bem quem ele é, por que ele está nesse mundo, qual o papel a cumprir. João, ele possuía um ministério próprio, muito específico. Ele estava no deserto, diz hoje o Evangelho de João, chama ao arrependimento, ele irá morrer como um mártir, nós sabemos muito bem disso, e ele aponta para a pessoa de Jesus. E o texto diz justamente aquilo que eles foram perguntar, quem és tu? E aqui vai dizer muito mais quem João não era, para definir quem João é. Ele não era a luz, ele não era o Messias, ele não era Elias, ele não era o profeta, não era nada disso. Quem ele é? Ele é uma testemunha. João 1,7. Ele veio como testemunha, mas ao mesmo tempo ele é uma voz. João 1,23. Eu sou a voz que grita no deserto. Quer dizer, uma voz que chama a se preparar para uma outra pessoa que vem. Porque ele é apenas a voz que chama e que aponta para aquele outro que virá, que é mais forte do que ele. Então, os seus seguidores, os seus discípulos, que também vão tomar consciência que João é uma voz, que João é uma testemunha, e que João aponta para um outro que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, os seus seguidores vão deixá-lo em determinado momento. E vão passar a seguir a pessoa para quem ele está apontando. João 3,30, quando ele diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Assim João deixou muito claro a quem eles deviam seguir. E seus discípulos vão passar a seguir a Jesus. A palavra testemunha é muito caracterizada no Evangelho de João, martíria. Martíria, em grego, significa testemunha, aquele que dá testemunha, são os mártires que dão testemunha. Essa palavra aparece 45 vezes, pelo menos, no Evangelho de João, portanto, é um dos temas do Evangelho de João. Ser testemunha. E a gente sabe que, no contexto jurídico legal, ser testemunha, martíria, significa dar testemunho da verdade. Alguém que garante a verdade. Né? Alguém que dá base para a verdade, para discernir a verdade. É claro que falsas testemunhas cometem perjúrio no tribunal. Ninguém pode testemunhar falso no tribunal porque faz juramento para testemunhar a verdade. Não é?
E a testemunha é aquela que dá testemunho da verdade, não é? E João, ele é o primeiro entre muitas testemunhas que o evangelista vai nos colocando ao longo do seu evangelho. Por exemplo, uma mulher que testemunha, a mulher samaritana, João 4:39. É uma testemunha, uma martíria. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram por causa da palavra daquela mulher. Ele disse tudo o que eu fiz, disse samaritana, lá em João 4. Ela é uma testemunha que desperta as outras pessoas para virem a Cristo. João 5:36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, de Jesus, porque as obras de meu Pai testemunham ao meu respeito. Aqui é uma segunda testemunha. As obras de Jesus dão testemunho da pessoa de Jesus. João 12:17. A multidão que se achou com ele, quando chamava Lázaro do sepulcro, aclamava-o. Então percebe que essa multidão aqui vai testemunhar Jesus. E sabemos que lá em João 12, muitos vão acreditar em Cristo, inclusive judeus, por causa do milagre que viram e vão dar testemunho. O próprio Espírito Santo é uma testemunha de Cristo. João 15:26. Quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, dará testemunho de mim. Então a gente percebe que um dos temas em João é ser testemunha. É claro que ele está dizendo isso para nós, né? Ser testemunha. E como João, a igreja, ela é enviada ao mundo todo como testemunha. Porque João, o Batista, ele é uma testemunha pública de Jesus. Uma testemunha também segura, não duvidosa. Testemunha pública significa que publicamente ele fala da pessoa de Cristo. Não é? A maioria das pessoas considera a religião como algo privado, do qual eles não deveriam falar publicamente, né? Uma crença particular. E a gente sabe que não é bem isso não, né? A gente precisa também deixar claro publicamente que nós somos cristãos, não é? João Evangelista também, ele é uma testemunha certa, segura de Cristo, não tem dúvida. Ele não é uma coisa duvidosa nesse mundo, não é. Pessoa segura do que ele está fazendo. Para nós que vivemos num mundo pós-moderno, um mundo tomado pelo relativismo, é complicado isso. A gente tem que ser testemunha segura de Cristo. No mundo de relativismo, onde as pessoas não sabem o que é a verdade, qual é a relação entre verdade e mentira, o que é a verdade e o que é a mentira, ou então muitos que tomam a mentira pela verdade, a verdade pela mentira, e você está nesse mundo confuso e esquizofrênico. Só que João era uma pessoa muito lúcida, quer dizer, uma testemunha certa e segura. Ele tinha consciência, né, de quem ele era e do que ele deveria fazer, não é? E isso é extremamente importante, justamente pelo nosso contexto nesse mundo aqui, não é? Porque no nosso mundo, como nós vamos saber com certeza o que é a verdade e o que não é a verdade? Nós temos que ter uma coisa chamada discernimento. E o Espírito Santo revela para nós o que é a verdade, para deixar claro também o que é a mentira. O que é a luz e o que é as trevas, não é? Só assim a gente consegue ser uma testemunha ousada de Cristo nesse mundo. Porque a gente precisa ter discernimento e clareza do nosso papel nesse mundo. É como o carvalho dentro do jardim. Quando ele descobriu quem ele era, qual era a identidade dele, que ele não era uma macieira, uma roseira, uma laranjeira, que ele precisava ter o seu papel próprio, sem ser quem ele era, crescer, florescer, pronto, ficou tudo fácil para ele, não é? João é uma testemunha humilde de Cristo também. Nós já falamos disso no outro contexto, porque João agora está se repetindo, né? Desse último domingo para cá, a gente reflete de novo sobre João, alguns aspectos da vida dele. E a humildade em João consiste em reconhecer quem é Cristo e quem ele é em relação a Cristo. Porque a nossa identidade também significa saber quem eu sou em relação a Cristo e quem Cristo é em relação a mim. Eu preciso perceber que eu sou o pecador e que Cristo é um Salvador. Então, ele em relação a mim é o Salvador, eu em relação a ele sou um pecador. Isso é consciência de identidade, para se estabelecer a relação, não é? Quem és afinal e o que tu dizes de ti mesmo?
Porque justamente os fariseus precisam entender quem é João, para eles saberem estabelecer uma relação com ele. É claro que eles estão ali também vigiando João. Eles vieram de Jerusalém, milhas e milhas de distância, porque perceberam que ele está atraindo muitas pessoas. Então eles vão começar a monitorar João, ou talvez até vigiar, na verdade. Eles vigiam os passos de João como vão vigiar os passos de Cristo, não é? E João, ele vai dizer assim: eu não sou, né, nem o Messias, né, nem Elias, nem o profeta, enfim. É muito interessante perceber que João, ele aponta para Jesus e ele não quer falar de si mesmo, ele não quer glória para si. Então a glória é dada para Cristo, não é? Muitas vezes a gente concentra todo o assunto, toda a questão sobre nós mesmos. A gente adora falar de si mesmo, João não. João, ele quer falar de Cristo e apontar para Cristo. Todo o assunto dele é sobre Jesus. Só que nós somos mais egocentristas, né? O assunto, muitas vezes, grande parte dos nossos assuntos, interesses e preocupações gira em torno de nós mesmos. A gente percebe que isso não acontece em João, muito menos em Cristo, não é? É muito menos importante o que nós temos a dizer sobre nós e é muito mais importante o que nós temos a dizer sobre Cristo. Aquilo que a gente deve referir a Cristo ou dizer sobre Cristo é muito mais importante, né, do que aquilo que a gente tem que referir sobre nós ou dizer sobre nós, não é? Portanto, mais importante também o que Deus pensa sobre nós, porque Deus tem um pensamento sobre nós. Cristo tem um pensamento sobre esse mundo e sobre nós, e João deixou claro isso. Quando ele fala para todos se arrependerem, é porque Deus tem um pensamento a respeito de nós. Então ele está revelando claramente como que nós devemos nos relacionar com Deus. E aí ele aponta para Cristo, como nós devemos nos relacionar com Cristo, não é? Ele é a luz, em nós está as sombras, ou as trevas. Então nós temos que nos aproximar da luz para se livrar das sombras e das trevas, né? Então, a luz de Deus e as sombras da humanidade, de alguma maneira se juntam, mas na verdade não pode coexistir, né? Não podem viver juntas. Essa realidade também está dentro de nós. Então João Batista está apontando essa questão para as pessoas que vão a ele, pedir batismo e pedir o batismo, né, de arrependimento. Ou seja, João, como testemunha qualificada de Jesus, uma testemunha certificada de Jesus, uma pessoa consciente da sua identidade, sobre quem ele era, qual o papel dele nesse mundo, deixa claro que a gente precisa saber disso também na nossa vida. Se a gente não saber qual é a nossa posição nesse mundo, como Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, questão de identidade, né? Se você é sal, tem que ser sal. Se você é luz, você tem que ser luz. Se a luz resolver deixar de ser a luz, pronto, nós vamos ficar na escuridão desse mundo, se ela resolver não dar mais luz para nós. Imagina se a luz deixa de ser luz, o que seremos de nós? Ou se o sal deixasse de ser sal, o que seria do tempero da nossa comida? Acabou o sal. O sal resolveu não salgar e não temperar mais nada. O sal julgou que nós somos indignos de experimentar o sabor, pronto. Então nós estamos perdidos, não temos mais o sabor. Imagina se rebelasse contra nós, né? Mas o problema é que nós, pecadores, nos rebelamos contra Deus. E às vezes nós deixamos de ser quem deveria ser, fazer o que deveríamos fazer. E aí é que João está nos chamando justamente para ter essa consciência, essa percepção. Saber quem eu sou, saber meu papel no mundo. Para eu viver na verdade e viver na luz de Deus. Peçamos isso então, assim como João era uma testemunha coerente, né, de Cristo, que a gente seja testemunha dele também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Seu único Filho, nosso Senhor. Virgem Maria, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
da comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne eterna. Vamos preparar o ofertório e vamos cantar. A minha oferta atende, meu Deus, Deus meu, e sobre mim estende o manto teu. Eu te amo e quero amar cada vez mais. Não deixes de escutar, Senhor, meus ais, o pão que me sustenta. Aceitai, Senhor, por esta oferta aumenta o meu amor. Eu te amo e quero amar cada vez mais. Não deixes de escutar, Senhor, meus ais. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dá-vos graça sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade de sua natureza, realizado o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos, arcanjos e os cores celestes, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, em memorial
da morte e ressurreição de vosso Filho. Nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, Celestino Berardo, Carlo Berardo, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o Rei do poder. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Só o aceno da paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e unidos na alegria, partir o pão do amor.
na vida caminha. Quem come deste pão não anda sozinho. Quem vive em comunhão, embora sendo muitos, é um do nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho. Quem vive em comunhão, formamos a igreja, o corpo do Senhor, que a nós o mundo veja a luz do seu amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho. Quem vive em comunhão. Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Todo mundo, ó Mãe bendita, cheio estás tuas glórias, de perpétuas memórias do teu nome e teu louvor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Consagrar-te o nosso amor.
terminou a celebração deste domingo e no Evangelho de hoje refere que andar no caminho à esquerda ou à direita para fugir do inimigo. Não tenhamos medo. A verdade é em direção a Deus. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, iat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium dum Christum Dominum nostrum.